Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, meus queridos, vamos começar mais uma live aqui no canal As Duas Casas, com transmissão simultânea também no canal Salvando uma Grande Geração, do irmão Edilson. Então, irmãos, se apresentem aí para o pessoal. Então, a paz a todos. Estamos aqui mais uma vez online aqui para mais uma live. Já de antemão agradecer ao irmão Jean, irmão Edilson aí, por essa honra de estar com vocês aqui para nós falarmos aí das 3 religiões abrâmicas e algo mais que o Senhor nos der aqui de explanar, e aos irmãos que estão online, estão participando, que o Senhor abençoe a cada um, abrindo o entendimento, a mente, e os que irão ver também posteriormente a live, que o Senhor abençoe a cada um. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí, Jean, pelo convite, pela participação. É um prazer imenso conhecer o irmão Magno. Que Deus abençoe a todos nós e que Deus venha falar grandemente na sua vida através dessa live importantíssima. Eu, particularmente, gosto muito desse tema, porque fala das 3 principais religiões monoteístas do mundo. Eu tenho certeza que você já se aprofundou certa vez em uma dessas religiões, o judaísmo, que é tantas vezes pregado nas igrejas evangélicas, sem o conhecimento e sem o consentimento das pessoas, o cristianismo, que também tem sua, infelizmente, por conta da religião, do sistema, tem sua adulteração, e o islamismo, que é uma religião importante, que tem muito a ver com os tempos do fim. Então, quero que vocês, tanto aqui no meu canal, Salvando uma Grande Geração, como no canal do nosso querido irmão Jean, venha ficar até o final. Amém, irmão, amém. Então, irmãos, para começar a live, o irmão Magno vai fazer uma explicação aqui para vocês sobre o senso comum e o senso crítico, para a gente também já ir adentrando no tema depois. É isso aí, irmãos. Então, é importante a gente ter esse discernimento, né? E nos últimos tempos, a gente sabe que a apostasia, né? A heresia, ela vai cada vez mais estar infiltrando nas denominações. No nosso caso aqui, dentro do cristianismo, se pegarmos aí a linha do tempo, desde a igreja primitiva até os dias atuais, essas heresias, elas se multiplicaram e vêm se multiplicando, né? E o povo automaticamente vai se apostatando. E o senso crítico é importante por quê? É exatamente para a gente poder discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor, o que vem da Escritura e o que não vem. Mas, vamos dizer assim, a grande dificuldade é discernirmos isso aí e termos o senso crítico, porque senso crítico, muito utilizado até, vamos dizer assim, no meio secular aí, nas grandes empresas, no meio militar, que no caso é a minha profissão, a gente se utiliza disso aí, é você olhar um discurso de alguém muito famoso, alguém que tem uma autoridade investida sobre ele, seja um pastor, né, seja quem está na frente de uma nação, um político, e por aí vai. Você analisar o que ele está falando e, nas entrelinhas, o que realmente, né, ele está querendo dizer ou ele está querendo esconder, né? Então, se nós não tivermos esse senso crítico, facilmente a gente cai nessa lábia ou nessa conversa, vamos dizer assim. E no meio cristão, eu digo que temos que ter um senso crítico cristão, porque para podermos não cairmos, né, nas heresias, né, e sem querer, né, de repente você está se apostatando por não ter esse senso crítico. Então, o senso comum é aquele que todo mundo concorda, né? O problema é que, dependendo da autoridade daquela pessoa, quando eu digo autoridade, essa autoridade ela pode ser em vários setores, né? No setor militar, autoridade militar, civil e religiosa. Dentro do nosso caso aqui, as autoridades religiosas, né, para nós cristãos e evangélicos, a gente tem muitas autoridades eclesiásticas aí no meio evangélico, né? Muitos pregadores famosos, muitos pastores, presbíteros. Mas será que tudo que eles pregam e ensinam é a verdade? Será que tudo que vem da boca deles estão de acordo com a Escritura? E para sabermos isso aí, temos que ter o senso crítico. Eu digo sempre que o nosso exemplo, né, e o nosso espelho são os próprios apóstolos e aqueles que eram de Bereia, né, os bereanos, que até o apóstolo Paulo, quando ia pregar para eles, ensinar, eles checavam se estava de acordo com o que estava na Escritura.
Então, lá eles já tinham esse senso crítico, né? Então, nos dias atuais é da mesma forma, não pode mudar, mas isso tem mudado, e muito, né? E como que nós vamos detectar, então, se uma pessoa está se utilizando, né, vamos dizer assim, no nosso meio, da Escritura para poder enganar o povo, tendo esse senso crítico e conhecendo a Escritura, é claro. Então, para ter o senso crítico, óbvio que depende, né, e demanda de um certo tempo de amadurecimento no Evangelho, né, no conhecimento das Escrituras, e é por isso que nós estamos aqui, né, através dos nossos canais, e vários irmãos que já de um tempo para cá já vem despertando para esse detalhe, e vem ensinando corretamente as Escrituras, fazendo com que o povo se desperte e tenha esse senso crítico. E eu sou testemunha, né, de vários irmãos que eu conheço, né, que já têm me testemunhado que acordaram. Poxa, irmão, foi através desse ensino aí, do que o irmão fala, os outros irmãos têm ensinado, que eu realmente vi que lá naquela denominação, o que aquele pastor estava falando não está de acordo com a Escritura. Então, não estamos aqui também para pregar contra denominação nenhuma, nem contra nenhum pastor, ou coisa desse tipo. Mas estamos para ensinar a verdade e fazer com que os irmãos se despertem para esse detalhe, de ter o senso crítico, né? E eu vou ler aqui alguma coisa aqui que eu anotei, que é bem interessante, para os irmãos só, vamos dizer assim, massificar mais e ter mais o entendimento do que é o senso crítico, né? Então, a natureza humana, ela faz com que as ideias, né, elas sejam aceitas muito facilmente por razões emocionais e pessoais. E também quando se trata de uma autoridade, como eu já falei aqui. Então, quando é uma autoridade, né, que está falando, poxa, aquilo lá tem PhD, né, teologia e mestrado, né, e ele que desenvolveu a doutrina X ou Y, então ele tem que ser o nosso espelho, e assim vai. A gente tem isso dentro do meio cristão, né? Aqueles que são católicos se espelham em cima da doutrina, né, do dogma católico, os evangélicos, em cima dos evangelhos, mas tem as suas linhas, né? Alguns vieram se espelhar em Lutero, né, com a reforma, e dali surgiu várias linhas também, das pentecostais, as neopentecostais e assim por diante. Mas tudo isso aí, irmãos, são sistemas, e daqui a pouco também eu vou falar sobre os sistemas, né, que são sistemas religiosos. Tudo isso aí não nos leva à verdade plena. São meias verdades, às vezes, que são ensinadas e pregadas. Então, se nós ficamos presos nos sistemas religiosos, nas doutrinas, acaba que não aprendemos plenamente a palavra de Deus, não atingimos, né, a plenitude de Cristo. E isso não é o que o Senhor quer, é o contrário. Como ele fala, o apóstolo Paulo fala que ele quer que nós atinjamos ali a plenitude, né, do conhecimento de Cristo. E ficarmos presos nos sistemas religiosos não vai nos levar, porque ele nos limita, todo sistema ele limita, né, o cristão, vamos dizer assim. E a única maneira de você superar isso é tendo senso crítico, examinando as Escrituras, estudando, e com isso você ter a tua conclusão, né, de que você realmente não está num sistema, não está preso num sistema religioso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas em gerais também, que vai servir também para os irmãos já ter esse discernimento e saber se você está preso ou não em um sistema. Aí eu pergunto a você está preso no sistema ou está fora do sistema? Então o sistema, seja ele sistema religioso, político, financeiro, né, e vários outros aí, ele segue uma cartilha, ele segue alguns pontos que eu vou ler aqui, de maneira geral, mas os irmãos vão entender e vão trazer para o meio cristão. Isso aí vai trazer uma grande luz na mente dos irmãos. Então, esse mecanismo, sistemas, né, ele usa de estratégia. Ele usa tanto estratégias, como eu disse anteriormente, através de autoridades, ou pseudo-autoridades, né, os especialistas, né, os PhDs, para poder enganar o povo. E praticamente são, vamos dizer aqui, 10 pontos que eu vou citar aqui, que formam um sistema, independente do sistema, como eu já falei aqui. Então, o primeiro dele é a estratégia da distração.
Um dos principais instrumentos do controle social é a distração. O objetivo é desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças que são decididas, né, implantadas aí por quem está à frente, né, pela elite, então seja ela em qualquer um desses sistemas, né? Então a distração é um desses pontos. Essa estratégia é essencial para fazer com que o público não se interesse por conhecimento, né, específico na sua área, no nosso caso aqui do meio cristão, no conhecimento da própria Escritura. Então você vai criar várias distrações, né? E aí eu pergunto, quantas denominações, quantas igrejas aí não usam subterfúgios desses aí para poder distrair o povo e negam a verdade, não ensinam a verdade, né? Aí vocês tiram aí as suas próprias conclusões. Um outro ponto seria criar um problema, né, e depois oferecer soluções. Isso aí também é bem comum, né? Criar um problema. Você vem para a igreja, né, para poder resolver um problema, e às vezes a própria igreja, ou aquela própria liderança, ela cria ali um problema fictício, vocês sabem do que eu estou falando, para depois oferecer uma solução, né, para aquele seu problema. Então é comum. A outra estratégia seria a da gradualidade, né, ou seja, aos pouquinhos, né. Para fazer com que aceite uma medida inaceitável, é necessário aplicá-la gradualmente a conta-gotas, né, por anos, consecutivamente, até que aquilo seja aceito. Irmãos, isso no meio secular, no mundo secular, né, no meio fora da igreja, isso aí já acontece para poder se implantar, por exemplo, uma lei. Vou falar aqui, por exemplo, sobre um tema até polêmico, né, os homossexuais. Para quem lembra, 20, 30 anos, 15 anos atrás, quando você falava desse assunto, era realmente uma coisa que causava um espanto, né? Todo mundo, poxa, mas casar 2 homens, 2 mulheres, ou ter um relacionamento, era uma coisa abominável realmente. Ninguém aceitava, nem mesmo aqueles que não praticavam ali uma religião. Mas o que aconteceu? Aos pouquinhos, isso aí foi de conta-gotas, né? Foi se implantando, né? Esse debate ele veio a público para que ele fosse, né, discutido entre as pessoas e se criasse ali aquele zum através de novelas, filmes e assim vai, até que se alguém no meio político criou-se uma lei, e aí depois que entrou a lei foi aprovada, irmãos, não tem como. Aí você tem que aceitar aquilo, ou se não aceitar você vai estar contra o sistema e você vai sofrer as penas, né, da lei por não aceitar ou por não concordar. E assim acontece, irmãos. Então, essa é a estratégia da gradualidade. E daqui para frente vai ser assim, irmãos, em várias áreas da nossa vida, principalmente no meio cristão, através da pregação, né, de impedir a pregação da palavra e assim por diante. Um quarto ponto seria a estratégia de deferir. Outra forma de decisão impopular ser aceita, né, e apresentá-la como uma dolorosa e necessária questão para obter aceitação pública, né, para aplicação futuramente, aquilo ali seja aceito também, como eu falei, através de leis, e seja aceito pela sociedade. Isso aí também é bem parecido aí com a terceira, né, com o terceiro ponto. Um outro ponto que os sistemas eles criam para poder enlaçar o povo seria dirigir-se ao público como crianças. É uma estratégia também. Então, a maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza de discurso, argumentos, personagem, entonação, notavelmente infantis. Ou seja, pelas internet afora aí, YouTube, é o que você mais vê. Adultos se fazendo, né, ou se fingindo criança, né, ser criança, para que atraia o público jovem, né? Você vai ver que aquela pessoa ela é uma pessoa já de idade, já bem mais avançada, e se faz de criança para poder angariar ali esse público. Então é uma forma, porque esse público jovem é que lá na frente, né, vai estar preso pelo sistema, porque ele foi moldado conforme aquela liderança, ou quem quer que seja ali, ela quer. Um sexto ponto seria utilizar o aspecto emocional como mais do que uma reflexão. Então, é apelar para o emocional, né? Fazer uso do emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional. Ou seja, quando você usa a técnica das emoções, né? Isso acontece também muito dentro das denominações. Se utiliza
discursos emocionais, se passando até por dons, né, espirituais, mas na verdade não é. É para poder cativar e segurar e prender a pessoa naquilo ali e ensinar mesmo o que é bom, o que é verdade sobre a Escritura, nada. As pessoas ficam naquelas falsas profecias, prometendo mundos e fundos ali, emocionando as pessoas, coisas até profecias, né, que parece que está adivinhando a vida da pessoa, mas não é nada, é só técnica, né, para poder segurar a pessoa ali e explorar, na verdade, espiritualmente e financeiramente, irmãos, infelizmente. O sétimo ponto é manter o público na ignorância e na mediocridade. Isso aí também é comum. Fazer com que o público seja incapaz de compreender, né, métodos utilizados para o controle, né? Isso aí é muito comum em todas as áreas. A qualidade da educação das classes sociais inferiores deve ser bem mais pobres e medíocres, o mais pobre de medíocre possível, para que essas pessoas exatamente não desenvolvam o quê? O senso crítico, irmãos, que é isso que eu estou falando aqui. Então, se você consegue manter a massa da população sem o conhecimento verdadeiro, ela não desenvolve o senso crítico, com isso fica fácil de controlar, né? Isso eu estou falando de maneira geral, e vocês podem trazer para o meio religioso, que é da mesma forma. Quantos aí não se utiliza de várias coisas para poder deixar a pessoa biblicamente analfabeta, né? São os analfabetos bíblicos, né? Porque aquelas pessoas, aquelas lideranças sabem que se aquela pessoa ela atingir uma maturidade ali espiritual dentro da Escritura, ela não vai cair naquele encanto, né? Um outro ponto seria reforçar a alta culpa, ou seja, a pessoa se culpar, é uma técnica também muito utilizada, fazer com que o indivíduo creia que somente ele é culpado pelaquela situação. Isso acontece, irmãos, dentro de denominações, a pessoa ela comete um deslize, né? Comete um pecado, e eles utilizam isso aí para poder subjugar as pessoas dentro daquele sistema religioso. Eu digo isso até de experiência, porque eu vim de uma denominação em que, infelizmente, isso aí acontece, né? Isso aí acontecia e acontece. E o 10º ponto aqui seria conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos. Então, essas pessoas, esses líderes, eles conhecem, às vezes, você muito mais do que você mesmo, porque se utiliza de várias técnicas, de várias coisas para poder tirar informações, saber dos seus pontos fracos e utilizar isso contra você mesmo. Então, esse aí seria um 10º ponto aí do que seria, então, um sistema, seja ele religioso ou qualquer outro tipo de sistema, de como esse sistema é formado. Então, resumindo, irmãos, temos que, primeiro, ter o senso crítico, através do conhecimento da Escritura, estudando a Escritura, termos maturidade espiritual para fazermos, para discernirmos todas essas coisas, e a partir daí você vai conseguir discernir o que faz parte de um sistema ou não. A partir desse momento você consegue discernir o que é um sistema religioso, o que é um sistema financeiro, político, né, que são muito comuns hoje em dia. E saber se você, às vezes você está até discursando em favor de certas ideologias, seja ela qual for, sem saber que você está sendo preso por um sistema ali, irmãos. Temos que ter a nossa opinião, a nossa formação, mas a nossa opinião, né, o nosso balizamento, o nosso alvo tem que ser a Escritura, o Senhor Jesus. Se nós sairmos disso aí, estamos sujeitos a estar sendo dominados pelo sistema, seja ele qual for. Tá bom, irmãos?